Olá, sejam bem-vindos ao Portal Aura, eu sou a Mari. Hoje vamos fazer uma leitura amorosa. Eu quero utilizar o método de tiragem do Templo de Afrodite, onde a gente vai ver os pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes, e também a energia que vocês dois aí estão emanando um para o outro, tá? Então, nesse momento, eu peço que vocês se concentrem, pensem aí numa pessoa. E é isso, a gente vai tirar os dois lados, tá? Pensamentos, sentimentos e atitudes e energia de vocês e da pessoa que vocês têm no coração, na mente de vocês também, tá bom? Vamos lá. Por favor, tarô. Aqui a gente vai começar tirando o plano mental de vocês. Então, aqui é o da sua pessoa. Aqui, o seu plano mental. Os sentimentos da sua pessoa. Os seus sentimentos. As atitudes da sua pessoa. As suas atitudes. E agora a energia que vocês trazem nesse momento para o relacionamento de vocês. Aqui a sua pessoa. Aqui o seu. Bem, começando aqui pela sua energia. Você traz aqui um Ás de espadas. Por mais que você tenha aí um sentimento por essa pessoa, nesse momento aqui eu sinto vocês mais lógicos, mais racionais diante dessa situação. Aqui vocês estão tentando... se vocês estão ainda em comunicação com essa pessoa, é bem provável que vocês estejam tentando manter uma clareza diante daquilo que você espera desse relacionamento, ou daquilo que você não concorda. Mas existe aqui um certo ar de, tá, se eu for me comunicar, eu vou me comunicar com clareza e com direcionamento, sabe? Sem omitir muitas coisas. Na energia dessa pessoa, a gente tem aqui o Pajem de Copas. Então, assim, não sei se vocês estão afastados ou juntos, mas na energia dela vem assim, existe um afeto dessa pessoa para com vocês. E apesar de existir esse afeto, essa energia de afeto é uma energia um tanto quanto, vamos dizer assim, ainda inicial ou um pouco imatura ainda, sabe? Existe aquele gostar, mas não essa energia ainda, né, que a gente tá falando, não tá muito enraizado na energia. Agora, indo para os pensamentos. Aqui, como pensamentos de vocês, a gente tem como arcano maior o Imperador. Então, aqui vem vocês se controlando muito no quesito de não deixar, talvez, com que as emoções que vocês têm por essa pessoa domine muito o momento atual de vocês, a estrutura de vocês aqui. É como se fosse
de certa forma, vocês estão em dúvida se essa conexão, vocês podem se doar completamente para essa conexão ou não. Então, aqui existe dentro de vocês esse domínio próprio no sentido de, tipo assim, eu vou, de certa forma, controlar aqui as minhas emoções, as minhas palavras, porque se vier uma oferta, se esse relacionamento progredir, eu estou bem, mas também eu preciso estar bem no caso eu tenha que partir para outra, seguir a minha vida. Então aqui a gente vê no mental de vocês controlando bastante aí essa situação, justamente por aparentemente não tá muito certo para vocês no que vai dar. Então o ideal aqui para vocês no mental é controlar a situação. No mental dessa pessoa, nós temos aqui como arcanos maiores o carro e o enforcado. Então, e temos também o 2 de pentáculos. E aqui é onde talvez vocês tenham justamente esse controle que vocês têm aí mental, talvez seja por conta dessa situação dessa pessoa, no sentido de que vocês sentem talvez essa energia de vontade de se entregar dessa pessoa, um afeto vindo dessa pessoa para vocês, mas existe aqui uma energia muito estagnada dela, né? Talvez por estar estagnado no mental, não conseguir decidir muito bem qual o caminho tomar aqui, é que vocês resolveram ter o autodomínio ali como imperador, de assumir as rédeas da vida de vocês no sentido de eu vou me equilibrar, porque caso venha tá bom, se não for também tô bem, tô pronta, segura para partir em diante. Essa pessoa, ela tá em um momento em que ela tá em pausa, se equilibrando ali, para saber qual o caminho tomar. Apesar de existir aqui um afeto entre dela por vocês, ela ainda tá se decidindo, né? Um momento ali de decisão. Ela não sabe ainda muito bem qual caminho tomar, então ela fica ali refletindo, ela tá em um momento de pausa. E talvez vocês tenham percebido que nas atitudes dela, talvez ela fique quando vocês estão juntos, se entrega e daqui a pouco não manda mais muita mensagem ou faz planos, mas assim, às vezes não consegue cumprir com todos eles. Vocês talvez estejam sentindo aí essa energia. Ou se for uma pessoa que vocês sabem que ela... porque aqui é uma leitura coletiva, né? Então, se vocês sabem que essa pessoa tem que tomar uma decisão na vida dela, por exemplo, ela tá em um relacionamento ou tem que se mudar, qualquer coisa assim, porque aqui a gente tem energia do carro também, então a gente pode estar falando de relacionamentos à distância ou pessoas que estão já em algum relacionamento e tem que tomar uma decisão de se separar para ir com vocês, então é justamente isso que fica no mental dessa pessoa atualmente, raciocinando, tentando decidir ali qual é o melhor caminho a tomar, e nisso ela fica se equilibrando ali entre duas situações, seja ela outro relacionamento ou algo referente à vida dela, trabalho, mudança de estado, qualquer coisa assim, ou coisa de família. Nos sentimentos, aqui do lado de vocês nós temos o Rei de Copas, 7 de Pentáculos e 3 de Copas. Bem, aqui nós temos novamente vocês tendo esse sentimento. Aqui já mostra mesmo que vocês têm um grande afeto, amor até por essa pessoa, e que vocês ali ficam, de certa forma, nutrindo como se fosse uma esperança diante do esforço. Talvez vocês sintam que vocês já tenham feito um esforço muito grande nessa relação e vocês ficam numa espera de ter os frutos, um reconhecimento diante do que vocês já entregaram para essa pessoa.
E também pode ser aqui no sentimento de vocês, de certa forma, vocês se sentindo ali um pouco um sentimento de se sentir rejeitado, no sentido de que vocês sentem que deram mais para essa pessoa e não obtiveram ali um retorno que era o que vocês gostariam também, né? Porque aqui a gente tem, juntando com as outras cartas, um sentimento como se fosse assim de não ter recebido o devido valor diante das atitudes ou das emoções que foram demonstradas, né? Mas, de qualquer forma, eu sinto aqui vocês, com o 3 de copas e o rei de copas, vocês, de certa forma, se preparando também emocionalmente para, como se fosse assim, se não der certo, eu já tenho o meu pé em outro canto, sabe? Não sei se vocês já têm outros planos ou estão investindo em alguma outra situação que não seja essa, tentando colocar o coração de vocês em uma outra situação que traga para vocês ali uma certa distração, assim, para não se envolver ali muito nessa dinâmica e tal. Porque aqui o que eu sinto de vocês é isso, tá bom, eu gosto, mas eu não vou me entregar totalmente enquanto eu não souber em que pé a gente tá. E aí agora, nos sentimentos dessa pessoa, a gente tem aqui a rainha de copas. Nos sentimentos, aqui é uma coisa que é interessante a gente observar, é porque no lado de vocês a gente tem o rei de copas. E no lado dessa pessoa, a gente tem a rainha de copas. Independente se você é homem ou mulher, porque aqui são arquétipos, né? O tarô ele fala sobre energias, arquétipos, e não necessariamente o gênero da pessoa. No sentimento de vocês têm esse match, assim, afetivo, sabe? Por a gente ter o rei e a rainha aqui no coração, na mesma linha, por mais que vocês não estejam se entregando totalmente, de alguma forma, a essa relação, existe ali um e o outro, vocês dois se reconhecem como parceiros que são compatíveis ali, emocionalmente falando, porque aqui a gente tá falando de rei e rainha de copas. Então, isso é um detalhe que é importante falar, mas que é um detalhe que é bem... que fala bastante, porque por mais que você não se sinta valorizado, reconhecido, assumido, alguma coisa assim, essa pessoa, ela reconhece você aqui como rainha de copas, independente do seu gênero, igual eu falei. Então, é importante a gente saber disso. E o que acontece é o seguinte, a gente vem com a rainha de copas, 9 de espadas e o 8 de pentáculos no coração dela. Existe aqui dentro do coração dessa pessoa um pesar muito grande de não poder... Aí é que tá, né? A gente não sabe se é não poder entregar para essa rainha de copas aqui o que ela merece, ou saber que tem que trabalhar bastante. É como se fosse assim, eu sei o seu valor, eu sei o que você merece e eu sei que eu deveria entregar muito mais do que eu estou entregando, do que eu estou fazendo aqui atualmente, e isso me tira o sono, me deixa assim extremamente estressado, exausto no meu coração, assim, nas minhas emoções, por eu saber o tanto que eu deveria fazer mais por esse relacionamento, fazer mais por você, por reconhecer quem você é. Então, aqui na área do coração dessa pessoa, pode ser que ela fique assim, sabe? Vai pra cama e tal, mas não consegue pegar no sono direito, fica ali com esses pensamentos repetitivos, por não conseguir aqui mudar, de certa forma, o jeito dela, sabe? De agir. Existe aqui é como se ela tivesse
como se fosse difícil para ela de se desintegrar de alguma coisa que tivesse muito enraizada ali nela já, sabe? Aqui é meio essa energia, tipo, eu gostaria muito de conseguir alterar essa situação, mudar a forma que eu faço essa entrega, a forma que eu me direciono a você. Isso me tira muito, desestabiliza essa pessoa emocionalmente demais. Ela tá triste, ela fica muito triste com isso. Mas eu preciso fazer, né, um movimento. Aqui nas atitudes suas com essa pessoa. Aqui a gente tem o Rei de Espadas, Rei de Paus e o 10 de Paus. Então, aqui a gente vê você com, vamos dizer assim, você na sua jogada você saiu com 3 reis. Então, assim, é você, aqui eu sinto você retomando bastante o controle, e o imperador, aqui é você retomando bastante o controle da sua vida, o controle das suas emoções, o controle de novo dos seus projetos, dos seus pensamentos, da sua comunicação. É como se você, com muito esforço, porque aqui não tá sendo fácil, ou não foi fácil, ou não está sendo fácil para você, como se fosse assim, controlar, dominar todos essas qualidades que tem dentro de você, assim, no sentido de você é forte, você é comunicativo, você é amável, você sabe decidir na hora que tem que fazer as coisas. E ao invés de você estar fazendo isso nessa relação, é como se você estivesse fazendo isso, jogando mais pra sua vida, sabe? E meio que colocando aqui eu sinto, essa carta pra mim é a que mais, com essa daqui, é como se fosse isso. Por não saber como essa relação ela tá se dando, na verdade, onde isso vai se dar, você coloca o seu potencial hoje, você retira esse potencial todinho que você poderia entregar ali dentro dessa relação e você tá colocando em outras situações. Apesar de isso poder ser um peso muito grande para você, é isso que eu sinto na sua energia, como ali um grande imperador. Eu já sofri demais, eu sei tudo que já aconteceu em outras relações na minha vida, e às vezes até com essa pessoa mesmo, e eu não vou aqui me deixar levar, nem nada disso não. Eu vou juntar todo o meu poder e trabalhar em outro canto enquanto essa situação não se resolve. Na pessoa, nas atitudes da pessoa, a gente tem como arcanos maiores a sacerdotisa e a justiça. Assim, se vocês estiverem separados ou em afastamento, alguma coisa assim, esperando algum movimento dessa pessoa, eu acredito que pode ser que demore para esse movimento vir, ou pode ser que de alguma forma essa pessoa, ela, por alguma dor ali, ela se internalizar tanto, ela acabe não fazendo nenhum movimento e acreditando que de certa forma ali poderia ser justo para você ou para ela. Dá um tempo. Aqui o que eu sinto é essa pessoa querendo muito fazer esse movimento. Existe sim a vontade de fazer esse movimento, que a gente tem aqui o carro, e até essa sacerdotisa mesmo, mas com o carro vem um movimento rápido. Mas com a sacerdotisa, ela já assume um papel mais
de aqui ser de aqui é porque aqui é sacerdotisa com a justiça. Então essa pessoa ela tá tentando juntar muitas informações, raciocinar muito, ser justo, ser correto, sabe? E isso pode demorar um tempo para que tenha uma atitude dessa pessoa, justamente por conta de todos os outros arcanos que vieram. É uma pessoa que ela tá ali precisando realmente de um tempo para raciocinar no que ela vai fazer da vida dela. Sem contar aqui com o 3 de espadas e o 9 de espadas. Ela tá num sofrimento, ali um medo muito grande de decidir errado, de decidir por um caminho que pode dar a ela sofrimento. Vamos tirar aqui com o tarô agora um conselho, pra gente fechar a sua leitura, um conselho para essa situação. Por favor, tarô, um conselho para essa situação. Temperança, 8 de paus e 10 de paus. A carta da temperança, deixa eu tirar mais uma. 2 de espadas. Carta da temperança, ela vem falando aqui nesse contexto para você ter paciência. E ter paciência, às vezes, até com o seu processo mesmo, sabe? Talvez isso tudo esteja aqui acontecendo para que você possa refletir também, no sentido de você poder decidir. Às vezes a gente entrega tanto na mão do outro as decisões da nossa vida, e às vezes se a gente refletisse um pouco, a gente já saberia qual é a resposta, qual é a decisão que a gente precisa para nossa vida, né? Mas aqui o que eu vejo é um pedido mesmo da espiritualidade para que você possa ter paciência no seu processo, se ter cuidado ali com a ansiedade, que o 8 de paus aqui, com a rainha com 2 de espadas, ele vem me trazendo muito essa questão da ansiedade mental. Então, aqui o que a espiritualidade vem pedindo para você é decida de acordo como se fosse assim, não é para decidir de acordo com o seu passado, com as suas dores, acreditando que o ciclo vai sempre se repetir de dor, mas é justamente o oposto disso. Você já sabe quais são as suas dores, você já sabe ali nos seus pensamentos aquilo que te deixa desregulado emocionalmente, mentalmente. Então, tome um tempo para você nesse processo, para que você possa ali cuidar das suas feridas, do seu passado, das suas expectativas, das suas projeções, sabe? Das suas idealizações. E aí, dessa forma, você vai conseguir mais fácil decidir qual caminho tomar nessa relação. Porque aqui você tá como o Ás na energia de Ás de espadas, né? Então aqui, para você decidir, o melhor é você confiar num processo interno aqui e trabalhar nessa ansiedade, trabalhar aí nessa questão do medo de sofrer de novo. E é isso. Bem, se você gostou do vídeo, se você chegou até aqui, gostou, eu peço para vocês que deixem um like, um comentário, que sigam o canal. E é isso. Até a próxima.